Esporte Clube. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos o consórcio de quem realiza. E a gente começa falando com Vincenzo Dalicani, porque foi agora há pouco o anúncio oficial da contratação do técnico Cuca no Furacão. Boa tarde, Vincenzo. Tudo bem, TT? Boa tarde aí aos amigos também, muito boa tarde ao ouvinte. Pois é, fim de semana muito movimentado no Atlético, principalmente nessas questões de comando técnico. O Cuca foi anunciado agora há pouco, às 11h44 da manhã, o Atlético divulgou o seu parecer e o Cuca foi anunciado pelo clube. O Cuca que é o treinador que é desejo antigo de Mário Celso Petralha, inclusive chegou a conversar com o Petralha antes da chegada de Juan Carlos Osório para assumir o Atlético, mas a situação é que o Cuca não quis ouvir nem a proposta salarial. Segundo o Mário Celso Petralha, ele desdenhou do projeto do Atlético, disse que o projeto não era o que ele gostaria de trabalhar nesse momento, e aí, naquele momento, ele não veio ao Atlético. Agora, depois da queda do Juan Carlos Osório, Cuca oficializado como novo treinador do Furacão. O Cuca chega por um ano acompanhado dos seus auxiliares, o Cuquinha, que é filho do Cuca e é auxiliar técnico, e o Daniel Cerqueira, que começou a carreira como preparador físico, é analista de desempenho. Ele já deu uma entrevista lá quando o Cuca assumiu o São Paulo, inclusive lá atrás, em 2018, e falou que o trabalho dele é assistir os jogos dos adversários e passar os detalhes para o Cuca, como joga, como é o esquema tático. Então ele chega acompanhado desses dois profissionais, Wesley Carvalho e Juca Antonello, auxiliares fixos do clube e que assumiriam o Atlético interinamente se o Atlético não tivesse contratado o Cuca. Esses dois permanecem também. Então a chegada dos dois auxiliares do Cuca não afeta o Wesley Carvalho nem o Juca Antonello, são dois auxiliares fixos do Furacão para essa temporada. A negociação foi muito rápida, né? O Atlético demite o Osório no domingo de manhã e já começa as tratativas com o Cuca. Tem uma conversa, as propostas batem, as ideias tem uma afinidade ali, e aí na madrugada, inclusive, do domingo, na verdade no final da noite ali, meia-noite, 11 horas da noite, eles fecharam o acordo, fecharam o contrato, e aí reuniram-se nessa manhã, o Petralha e representantes do Atlético com o Cuca, também seu staff, se reuniram para fechar o negócio, apertaram as mãos e o Cuca é o novo treinador do Furacão. Isso porque o Juan Carlos Osório foi demitido, né? O Juan Carlos Osório sai do Atlético com um cenário muito ruim, perde pela primeira vez em 29 partidas do Campeonato Paranaense, 1 ano e 9 meses sem perder, foi tudo pelo ralo depois da derrota do Atlético contra o Londrina por 1-0 pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. O Osório que tinha muitas dificuldades nesse início da temporada. O Atlético avaliou que o trabalho deveria ter evoluído e não evoluiu nesse momento da temporada. E aí, claro, soma-se a isso também os jogadores do Atlético, a resistência do elenco do Atlético às ideias do Juan Carlos Osório. Os jogadores pediram que o Juan Carlos Osório fosse retirado do comando do Atlético. Foi um posicionamento claro do elenco do Furacão, que não gostava de muitas coisas. Na convivência alguns pontos apareciam, mas principalmente as adaptações, as improvisações do Juan Carlos Osório. Isso causava um incômodo nos jogadores do Atlético. E aí quando o treinador vai à entrevista coletiva, tanto no Clássico Atletiba quanto na derrota contra o Londrina, e fala que os jogadores, todo o resultado, ele joga toda a responsabilidade do resultado nas costas dos jogadores, pelo menos essa foi a interpretação do elenco. O elenco pede que Juan Carlos Osório fosse demitido. Então, demitiu-se o treinador Juan Carlos Osório, o Atlético perde por 1-0 contra o Londrina, perde uma invencibilidade e vai ter que reverter no próximo final de semana, próximo sábado às 6h30 da noite. Furacão agora tem Cuca como seu novo treinador, chega acompanhado com seus dois auxiliares, contrato até o final dessa temporada. O Cuca é o treinador do Atlético no ano do centenário do clube.